Se Deus é por nós, maior aquele que está em nós. Em Cristo nós somos. A todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento pelo culto online, Deus abençoe você e a sua família. Neste momento aí na sua casa, se acomode em um local que você possa com atenção receber a palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra nessa noite para ministrá-la ao seu, ao meu e ao nosso coração. E a palavra do Senhor é muito clara. Ela diz para nós darmos ouvidos à palavra do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Quando o povo de Israel nas águas de Meribá ouviu a voz de Deus, mas endureceu o coração, e eles não entraram na terra prometida, eles não possuíram a promessa que Deus tinha feito ao povo de Israel há muitos anos, através de Abraão, Isaque e através de Jacó. E eles ouviram a voz de Deus para possuir aquela terra, e eles endureceram o coração. E a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Então, se você tem ouvido a voz de Deus, meu irmão, minha irmã, não endureça o seu coração. Antes, abra o seu coração para você viver na prática a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir comigo a palavra no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo nos escreve Mateus, no capítulo de número 5, verso de número 8, para nós fazermos a leitura com atenção da palavra de Deus nessa noite. Abre comigo aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 8. Esse capítulo 5, Jesus fala das bem-aventuranças. Meu irmão, é feliz aqueles que servem ao Senhor e têm andado nos caminhos do Senhor. A todos aqueles que agora, nesse momento, estão entrando aí no nosso culto online, que recebeu este link de alguém, não saia deste culto, não saia desta live. Deus tem uma palavra para o seu coração também, em nome de Jesus. Diz assim: bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Leiamos novamente o verso 8 do capítulo 5, que diz: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, quer dizer uma pessoa feliz. Bem-aventurado ou feliz os puros de coração, porque eles verão a Deus. Oremos neste momento. Pai, estamos em nome de Jesus congregados nessa noite, em nome de Jesus, e é no nome dele que neste momento nós, em oração ao trono da tua graça, nos achegamos com coração verdadeiro, em plena certeza de fé, tendo o coração lavado da má consciência. Diante de ti nos apresentamos e rogamos: vem, Senhor, e nessa hora ministra aos nossos corações, Senhor. Tudo que há no coração desta mulher, deste homem que não te agrada, remova neste momento, arranque agora todo pensamento, Senhor, que não glorifica o teu nome da mente desta mulher, da mente deste homem. Remova agora, Pai. Durante este dia, se houve alguma situação que veio como uma seta, como uma ação do adversário ao coração desta pessoa para abatê-lo, entristecê-lo, afligi-lo, trazer, Senhor, uma situação de descontentamento para oprimir o coração desta pessoa, agora, para a glória do teu nome, ministra a tua graça, Pai. Que o Espírito Santo ministre aos nossos corações, e que corações abertos, quebrantados e contritos possa neste momento receber a palavra de Deus, que ela seja nesta noite, no nome de Jesus Cristo, mais cortante a tua palavra e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Que a tua palavra vá e ela possa, Senhor, dividir alma e espírito juntas e medula, e que a tua palavra traga transformação,
libertação e renovo de Deus aos nossos corações, e aqueles que crê concordam, dizendo amém? Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus estava na companhia de uma grande multidão que o seguia, e ele então trouxe o que nós chamamos o Sermão da Montanha, que é um clássico da fé cristã, e o capítulo de número 5 fala das bem-aventuranças. Jesus vai apresentar aqui pelo menos umas 10 bem-aventuranças diante dos seus discípulos, mostrando que é feliz pessoas que vivem ou agem de acordo com as bem-aventuranças, a partir do verso de número 3 até o verso de número 8. Eu vou falar simplesmente da bem-aventurança, da felicidade daqueles que têm um coração puro, segundo o Senhor Jesus. O coração é muito mais, meus irmãos, do que uma parte em nós que é responsável por todas as funções do nosso corpo. Sabemos que se o coração de um ser humano parar, essa pessoa vem a óbito. Quando Jesus está falando aqui do coração, ele está falando de uma plenitude que envolve a nossa vida. Ele está falando aqui da mente, ele está falando aqui da vontade, ele está falando aqui do centro das nossas emoções, ele está falando aqui a respeito dos nossos desejos, ele está falando aqui de toda uma plenitude que compõe a nossa vida, toda a centralidade. O coração aqui representa a razão, a emoção, os desejos, os pensamentos, a nossa capacidade intelectual de pensar, de refletir. Ele está se referindo a esta área da nossa vida, e ele está dizendo que esse coração que representa tudo isso que eu falei, é necessário que este coração seja mantido limpo diante do Senhor. E ele diz claramente que é feliz a pessoa que tem um coração puro. O mundo é cheio de maldade, meus irmãos, minhas irmãs. O mundo é cheio de maldade. A maldade do mundo é uma realidade. Nós vemos que essa maldade assustadoramente cresce a cada dia. O mundo está cheio de violência, cheio de ódio, cheio de ciúme, cheio de inveja, cheio de malícia, cheio de maledicência, cheio de fofoca, cheio de ofensa. E o inimigo tem como finalidade despejar no coração das pessoas esse tipo de veneno, esse tipo de sentimentos que são tóxicos, e vai envenenando o coração das pessoas. O cristão é alguém que se parece com Cristo. A palavra cristão quer dizer alguém que se parece com Cristo. O cristão não anda de acordo com este mundo, não anda de acordo com as influências deste mundo, ele anda de acordo com a palavra. Ele tem como princípio, ele tem como regra, como fundamento a palavra de Deus, que é a nossa orientadora. Então, quando a palavra de Deus vem ao meu coração e me ilumina, me mostra o caminho do Senhor, traz o temor de Deus para a minha vida, então o meu coração, que significa as minhas emoções, que significa o meu pensamento, que significa a minha razão, os meus desejos, os meus sentimentos, as minhas vontades, este coração, ele vai sendo transformado pela obra de Jesus na minha vida, em resposta à entrega do meu coração e do seu coração ao Senhor. Por isso Jesus vai dizer que é feliz, e de fato é feliz, aquele que tem um coração limpo. Que essa pessoa, ela não aceita que o seu coração seja um depósito de lixo. Ela não aceita que o seu coração seja morada de coisas ruins. Ela não aceita que o seu coração seja influenciado pelo comportamento profano deste mundo. Ela não aceita. Por isso essa pessoa é feliz. Por quê? Porque Jesus fala de um coração limpo. A palavra coração limpo fala de sinceridade. É um coração que não está dominado pela falsidade, ou pela hipocrisia, ou pela maldade. O coração está sincero diante de Deus. Quantas pessoas têm mágoa no coração e não são felizes? Porque a mágoa, o rancor, o ressentimento, a falta de perdão é uma opressão na vida de uma pessoa. Não importa quem ela seja, um coração que está dominado pela ofensa, se você foi ofendido por alguém, se o seu coração foi dominado por essa ofensa, e você
não consegue experimentar a plenitude de uma felicidade, porque você é escravo, porque você é escravo daquele sentimento ruim. Aquela ofensa, ela gera uma amargura dentro de você. Você se torna uma pessoa amargurada, você se torna uma pessoa dominada pela amargura. Seu coração não consegue experimentar a felicidade plena, porque constantemente aquela mágoa domina seu coração, aquela falta de perdão. Uma pessoa dominada pelo ódio, uma pessoa sempre se deixa ser dominada pelo ódio. O ódio encontra lugar no coração daquela pessoa. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas o ódio está presente na vida dela. Pessoas dominadas pelo ciúme, é uma pessoa dominada pelo ciúme, tem ciúme de tudo e de todos. Aquela pessoa não consegue muitas das vezes estar em paz consigo, porque aquele sentimento começa a corroer o coração daquela pessoa, e aquilo vai de alguma maneira oprimindo, aquilo vai trazendo uma opressão. Aquela pessoa, por causa do ciúme, ela fala o que não é verdade. Ela fala o que não é verdade, porque o ciúme leva a pessoa a falar aquilo que não é a verdade do fato. O ciúme leva a pessoa a ver o que não está existindo. O ciúme faz com que a pessoa tenha atitudes que são atitudes completamente egoístas, são atitudes completamente inadequadas. Então todos esses sentimentos não podem encontrar no nosso coração lugar para ele morar. De alguma maneira você pode até sentir tais sentimentos, porque eles fazem parte da nossa composição estrutural, emocional e humana. Nós temos uma natureza pecaminosa segundo a Bíblia, e a Bíblia diz em Colossenses 3, versículo de número 5, que nós temos que fazer morrer essa natureza carnal, fazermos morrer esses sentimentos que querem nos levar a uma vida de desobediência, como ódio, como ciúme, como a inveja, como a malícia, como a maledicência, como tais sentimentos que não glorificam a Deus. A Bíblia diz: faça morrer, não deixa que isso domine a sua vida. Se você enfrentou uma situação que gerou ódio, que gerou raiva, que gerou aborrecimento, isso pode acontecer sim, mas isso não pode dominar a sua vida, não pode influenciar o seu comportamento, não pode encontrar lugar no seu coração. O crente que tem um coração puro, ele mantém o seu coração limpo, ele busca diante de Deus um coração limpo constantemente. Ele sabe que ao longo da sua caminhada ele é afetado por problemas, ele é afetado por circunstâncias, por conflitos familiares, por problemas até mesmo no seu ambiente de trabalho, no seu convívio social. Ele sabe que há determinados momentos que circunstância o afeta, mas ele tem um propósito de manter o seu coração limpo diante de Deus, de não levar a ofensa para o seu coração, para hospedar esse sentimento. Ele procura manter o seu coração limpo diante do Senhor, ele busca a purificação de Deus para a sua vida, ele busca um coração limpo diante do Senhor, e ele começa a fechar as janelas, as portas de entrada das impurezas, porque o meu ouvido, os meus olhos, os seus ouvidos, os seus olhos são portas de entradas para todo tipo de impureza. Imagine se você está na companhia de uma pessoa que é um colega de trabalho, um colega de escola, de faculdade, e aquela pessoa tem uma linguagem completamente pornográfica, uma linguagem completamente desrespeitosa, e aquela pessoa fica empurrando aquela linguagem para o seu ouvido. Você tem que ter uma atitude, dizer assim: olha, meu amado, meu querido, esse tipo de linguagem, esse tipo de palavra não convém, eu gostaria que você mudasse. Nós temos que ter atitude. Como as pessoas vão manter um coração puro constantemente? Elas estão colocando diante dos seus olhos coisas que não agradam a Deus, coisas que não louvam ao Senhor. Quantas vezes as pessoas, elas estão deixando sentimentos ruins dominarem os seus corações, elas estão com os seus corações muitas das vezes dominados por tais sentimentos. Então Jesus vai dizer: feliz, é bem-aventurado aqueles que estão mantendo o seu coração limpo. É feliz mesmo, irmão. Olha como é feliz, irmãos. E a ingratidão é um problema na vida das pessoas.
Quantas pessoas não conseguem ser uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita? Porque é ingrato. Só vive murmurando, só vive reclamando. Isso contamina a nossa vida. A murmuração é pecado, irmãos, claramente mostrado na Bíblia. Um dos grandes problemas do povo de Israel foi a murmuração. O povo não entrou na terra prometida por causa da murmuração. O povo estava insatisfeito com o maná que comia. O povo estava insatisfeito por estar ali no deserto. Não havia no coração daquele povo contentamento. Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 2, e diz para os irmãos: em tudo dai graças ao Senhor, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dá graças, ser grato a Deus, ser grato ao Senhor. Sua família não é a família melhor do mundo, mas agradeça a Deus por ela, agradeça ao Senhor, seja uma pessoa grata. A murmuração é um hábito pecaminoso e é um hábito que vai dominando a vida da pessoa. A pessoa vai murmurando por tudo há um motivo de murmuração, há um motivo de reclamação. E isso contamina o coração, porque isso é ingratidão, isso é insatisfação. E a palavra de Deus me diz assim: os puros de coração, os limpos de coração, eles são bem-aventurados. Quando a gente está na internet, Facebook, Instagram ou qualquer outras redes sociais, a gente tem visto as pessoas vomitando a agressividade delas nos comentários de alguma coisa. As pessoas, elas estão vomitando todo tipo de ódio que estão dentro delas, nos seus comentários. Elas desrespeitam, elas falam palavras assim completamente que desonra, que desmerece, que vem mesmo assim para afrontar. Por quê? Porque é isso que está no coração. Jesus disse: o que fala a boca, porque o coração está cheio. Então, se uma pessoa escreve alguma coisa, é porque ele está falando, e ele vai pegar aquela fala e traduzir em uma escrita, e isso mostra como está o coração das pessoas. E nós, irmãos, somos igreja de Cristo, e a ordem do Senhor Jesus é: mantenha o coração limpo, purifique o seu coração, purifique o seu coração, porque há uma promessa, e essa promessa não é para todos. A Bíblia diz que quem verá a Deus não são todos, são os puros de coração. Essa é a promessa do Senhor. Mas como é que nós vamos manter o nosso coração puro no meio de tanta corrupção, no meio de tanta loucura, no meio de tanta coisa, e vem um escândalo daqui, e vem outro dali? Meu irmão, nós temos que entender que a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus é tido nas Sagradas Escrituras como símbolo de uma água. Constantemente nós vamos ver Deus mostrar que a sua palavra é como uma água que nos limpa. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 3, Jesus disse aos seus discípulos: vocês estão limpos por causa da minha palavra. Muitas pessoas não têm conseguido conservar o seu coração limpo, porque não tem interesse em meditar na palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, meu irmão, quando você medita na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela transforma a sua vida, porque ela é como uma água, ela tem o poder de me limpar. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, ela está mexendo comigo, ela está me confrontando, ela está me confrontando nos meus erros. Irmão, quando você vai para qualquer lugar, qual é o lugar que você passa primeiro? No espelho. Você vai lá no seu quarto, onde tem o seu espelho, e você olha no espelho. Por que você olha no espelho? Porque o espelho diz como você está. Se o seu cabelo está arrumado, o espelho diz que está arrumado. Se sua roupa está certinha, alinhada, o espelho vai dizer que está certinha. Mas se você olha no espelho, o espelho diz que seu cabelo está bagunçado, aí você vai lá e penteia. O espelho diz para você: ó, o botão da sua camisa foi botoado errado, está fora do padrão, e você então botou. Aí a irmã vai olhar lá, de repente botou lá uma maquiagem, está totalmente fora do lugar, não está certinho. Aí vai lá no espelho e diz: está fora do lugar, e vai lá e corrige. Por quê? Porque o espelho fala como nós estamos. A Bíblia é tido como espelho. Ela vai dizer como você está. Ela vai dizer: seu coração está cheio de coisa ruim. Quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer: seu coração está errado, sua conduta está errada. Por que as pessoas não têm conseguido manter o seu caminho puro diante do Senhor? Porque não têm meditado na palavra. Salmo de número 119, veja o que está escrito, irmãos.
Salmo de número 119, eu vou ler na tradução da NVI, a Nova Versão Internacional. Salmo de número 119, versículo de número 9, diz assim, diz a palavra do Senhor: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Deus responde, vivendo de acordo com a tua palavra. Observe o texto bíblico do Salmo 119, versículo de número 9. Como pode o jovem, no meio de toda essa corrupção deste mundo, no meio de toda essa iniquidade, no meio de toda essa sensualidade, no meio de toda essa linguagem mundana, carnal, como pode o jovem manter puro o seu caminho se ele viver de acordo com a palavra? Se ele observar a palavra vai entrar nele e ele vai discernir: isso não é de Deus, isso não agrada a Deus, eu não vou deixar isso entrar no meu coração. Ah, mas todo mundo está fazendo. Eu não sou todo mundo, eu quero ver a Deus. Eu não sou todo mundo. Como purificará o jovem o seu caminho? O Senhor responde, vivendo de acordo com a tua palavra. Então, se nós buscarmos a palavra de Deus, ela vai nos limpando, irmãos. João 15:3, veja lá, Jesus disse: vocês estão limpos por causa da minha palavra. João 17:17, Jesus orou pelos discípulos e disse: Pai, santifica-os na verdade, eis que a tua palavra é a verdade. Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo de número 37, o salmista disse: Senhor, desvia os meus olhos de contemplar a iniquidade e preserva a minha vida segundo a tua palavra. Então, meu irmão, a palavra vai nos limpando, a palavra vai nos transformando. Mas por que as pessoas estão tão distantes da meditação da palavra, da leitura da palavra, da busca da palavra? Seja você, meu irmão, minha irmã, uma pessoa que tem interesse em ler a palavra de Deus, porque quando você lê a Bíblia lê você. Quando você lê a Bíblia vai ler você. Ela vai ler cada página da sua vida, cada linha da sua vida. É na leitura bíblica. Quando você lê a Bíblia, ela lê você. A palavra de Deus vai nos manter em um coração puro diante do Senhor. É ela quem nos dá esse poder, irmãos. É a palavra de Deus. Quando o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 14, parte B do versículo, escreve aos jovens da igreja, ele disse: jovens, vocês são fortes, tendes vencido o maligno. A palavra de Deus está em vós. Quando Tiago está no capítulo de número 4, verso 8, orientando os irmãos a se aproximar de Deus, ele disse: lavem os corações. Não se aproxime de Deus como de qualquer maneira, porque Deus não é algo, meu irmão, que nós podemos nos aproximar dele de qualquer maneira. Ele disse: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Lavai os corações, vós que sois de duplo ânimo. Lave o seu coração, meu irmão, para você se aproximar diante de Deus. O texto que foi lido aqui na abertura do culto, Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 22, cheguemos-nos com verdadeiro coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Cheguemos diante de Deus de qualquer maneira, não. Cheguemos com o coração verdadeiro, cheguemos em plena certeza de fé, tendo o coração lavado da má consciência. É isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos um coração puro, um coração limpo diante dele. Limpemos os nossos corações, meus irmãos. A maldade cresce, a malícia cresce, a desonestidade, ódio, sentimentos ruins tem crescido dentro do coração, tem encontrado espaço no coração de muitos servos do Senhor. Por isso nós precisamos purificar o nosso coração. Pastor, e eu pequei. A Bíblia diz que Davi também pecou, adulterou, cometeu o que é mal aos olhos do Senhor, pecou contra Deus. Ele pecou, ele deu lugar ao pecado na vida dele. E se você que está aqui ou você que está em casa deu lugar a algum pecado na sua vida, olha a oração do salmista Davi no Salmo de número 51, versículo 10.
ele foi repreendido pelo profeta Natan pelo pecado dele. E quando ele foi repreendido pelo profeta Natan pelo pecado dele, ele orou a Deus. E em um dos momentos da oração ele fez esse pedido, Salmo 51, versículo de número 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ele pediu: Deus, esse coração que hoje eu estou aqui não é um coração que te agrada, não é um coração que te louva, não é um coração que honra ao Senhor. Eu pequei, eu reconheço, eu pequei. Ele reconheceu, ele pediu, ele reconheceu diante de toda a nação. Eu quero que você faça uma separação nessa noite. Deus perdoa pecado, irmão, mas as consequências do pecado vêm na sua vida. Houve uma destruição eminente na vida de Davi, houve um sofrimento muito grande dentro da casa dele, houve uma situação de transtorno, de angústia que veio sobre a casa dele. Ele passou dias de angústia, dias de sofrimento. Ele viu 2 dos seus filhos sendo mortos como fruto do seu pecado. Houve um desbaratinamento, houve uma desestruturação familiar, porque consequência de pecado Deus não tira de ninguém. Esse é o problema do pecado, porque as pessoas acham que o pecado é o seguinte: ele fez e que não vai ter consequência. Vai ter, meu irmão. Se você não entender isso, você vai se iludir. A Bíblia diz: o que semeia, colhe. Se você semeou algo correto, vai colher algo correto. Davi, ele pecou, Deus perdoou o pecado de Davi, perdoou o pecado de Davi, mas não tirou as consequências de todos os pecados que ele cometeu. Ele reconheceu o seu pecado, se humilhou, não foi arrogante, não foi prepotente. Diante de todo Israel ele se humilhou e buscou a misericórdia e a graça de Deus. E em humildade, em humilhação, clamando a Deus, ele disse: tira de mim esse coração que não está te obedecendo. E ele disse: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele orou, ele pediu: Senhor, cria. Irmãos, se você não tem conseguido andar diante do propósito do Senhor, peça um coração disposto a obedecer ao Senhor, um coração disposto a obedecer a Deus, um coração, porque só Deus pode dar. Isso não é obra de homens, isso não é obra de igreja, isso não é capacidade humana, é obra de Deus. Só o Senhor pode nos conceder um coração disposto a obedecê-lo, um coração disposto a servi-lo, um coração voltado para viver a vontade dEle, para viver o propósito dEle, para viver aquilo que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esta, meu irmão, é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E em Ezequiel nós encontramos um texto bíblico que fala que o Senhor nos dará um coração de carne, vai tirar o coração de pedra, tirar o coração duro e colocar um coração quebrantado, um coração amolecido, um coração voltado para o Senhor. E é isso que nós temos que pedir. O que nós não podemos, irmãos, é vestir a capa da religiosidade vazia, hipócrita, de uma falsa aparência, como faziam os fariseus, que vestia uma capa de uma falsa religiosidade. Eles queriam mostrar uma pureza cerimonial, uma pureza ritualística no seu ritual. No capítulo de número 15, abra comigo aí Mateus capítulo 15. Vamos abrir a palavra, Mateus capítulo 15, versículo de número 4, versículo de número 7, ou melhor. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus falando para os fariseus, os anciões nas suas tradições. Ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo honra a mim com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E convocando Jesus, a multidão lhes disse: ouve e entende, o que contamina o homem
não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, cercando de Jesus os seus discípulos, disseram para ele: sabe que os fariseus, ouvindo esta palavra, se escandalizarão. E ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. Deixai-os, são condutores cegos, um cego que anda, outro cego, ambos cairão na cova. Versículo de número 15. Então Pedro lhes disse: explica-nos esta parábola. Jesus respondeu, disse: nem mesmo vós tem inteligência e entendimento? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração. Isso é o que contamina o homem, pois do coração procede maus pensamentos, assassino, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfema. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Havia uma tradição entre os fariseus que eles ficavam completamente perturbados quando via uma pessoa comendo e não lavando a mão. Comer sem lavar as mãos é uma atitude de falta de educação. Mas para os fariseus era uma questão de contaminação, e isso se tornou uma tradição. Não é para você comer sem lavar as mãos, não, é falta de educação, viu, irmão? Mas eles tornaram isso uma tradição religiosa, uma cerimônia, uma superficialidade, se tornou uma aparência. E eles então estavam na condição de hipócrita. Jesus disse: vocês honram a Deus com os lábios, com a boca, vocês cantam, vocês adoram, mas o coração está longe. O coração está longe, vocês são um sepulcro calhado, por fora vocês está a coisa mais bonita, mas por dentro vocês estão podres, meu irmão. E é isso que nós precisamos lutar, é contra essa aparência mentirosa que Jesus confrontou os religiosos do seu tempo, que por fora era a coisa mais linda, era a coisa mais bonita. E Jesus disse: vocês estão honrando a Deus simplesmente com os lábios, mas o coração de vocês estão longe do Senhor. Vocês estão dando tanto valor a uma cerimônia, mas vocês não estão dando importância a limpar o coração de vocês, a purificar o coração de vocês. E convocou a multidão e disse: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque o que entra pela boca desce para o estômago e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e do coração procede o assassinato, o adultério, a prostituição, o furto, a blasfêmia, os falsos testemunhos. E isso contamina o homem. Não comer sem lavar as mãos. Meus irmãos amados, esses homens estavam cerimonialmente puros, cerimonialmente belos, intocáveis, irretocáveis, coisa mais linda aos olhos desta ritualidade, desta cerimônia, mas no coração estavam podres, dominados por adultérios, por prostituição. O coração estava longe de Deus, longe da palavra do Senhor. Havia uma aparência, mas não uma mudança. Havia um coração que estava sendo apodrecido, porque estavam agradando os homens. E o Senhor disse: bem falou o profeta Isaías: este povo está me honrando somente com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você pode estar dentro da igreja cantando, o seu coração está longe do Senhor. Você pode estar no altar aqui cantando, pregando, fazendo uso de uma oportunidade, e o seu coração pode estar longe do Senhor. Então ouça a palavra de Deus nessa noite. Bem-aventurado é os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia, Deus. E o Senhor chamou os seus discípulos para que eles estivessem com o coração em Deus, e não simplesmente com uma aparência de religiosidade, e não com uma aparência de um povo cerimonialmente, ritualisticamente correto aos olhos, aos padrões humanos. E Jesus os confrontou com esta verdade, e eles ficaram enfurecidos naquele dia. Os discípulos logo ficaram com medo e disse: mestre, tu sabe que esta palavra escandaliza aos fariseus, e o Senhor está convocando a multidão para falar isso, sobre isso trará um escândalo a eles.
E o Senhor diz: nem vós estáis tendo entendimento. O que sai da boca é o que contamina, o que entra, desce para o intestino, para o estômago e é lançado fora. Mas o que sai, e eles não estão se preocupando porque são condutores cegos, e um cego que guia outros cegos, dois juntos cairão no mesmo buraco. Mas o Senhor os confrontou com a verdade do Evangelho, e o Evangelho é uma verdade que confronta mesmo, é uma verdade que nos coloca nu diante do Senhor, que vem mesmo para mostrar a necessidade de uma verdade, de uma sinceridade em nossos corações, meus irmãos. Mas há uma promessa, meus irmãos, de nós vermos a Deus, de nós vermos o Senhor. E eu não posso conseguir manter o meu coração puro se não meditar na palavra de Deus, se não buscar esta palavra que me ilumina, porque a palavra de Deus também, ela é, meu irmão, uma espada. Ela é tida nas escrituras como uma espada que corta, que vai lá na alma, que vai lá no mais longínquo, no mais distante do nosso coração, e ela vem fazendo uma divisão da alma e do espírito. E nós precisamos pedir a Deus: me dê um coração limpo, Senhor. No seu trabalho, no seu ambiente familiar, no seu dia a dia, o inimigo vai querer contaminar o seu coração, o inimigo vai querer encher o seu coração de bobagem, o inimigo vai querer encher o seu coração. Tem pessoas que são até mesmo oprimidas por pecados do passado. Eu já contei aqui uma história e volto novamente a contar. Uma certa irmã nova convertida estava vivendo uma fé abençoadora, uma vida de transformação, quando de repente os pensamentos daquela mulher foi tomado por pensamentos dos erros, dos pecados que ela cometeu, da vida promíscua que ela levou no passado, vivendo uma vida de prostituição com vários homens, vivendo uma vida tomada de pecado. Ela fez aborto e o diabo trouxe à memória dela os pecados dela do passado, o tempo em que ela promiscuamente viveu e os erros que ela cometeu, e ela começou a se abater e se entristecer, porque o diabo disse para ela que ela não valia nada, que ela não prestava, que agora que ela queria dar uma de santinha, e que agora estava dentro da igreja querendo esconder a vida errada que ela levou. E ela começou a se perturbar, mas ela era uma mulher sincera, que estava querendo viver a vida de Deus, e havia morrido para aquela vida de pecado. E de repente aquela mulher, não aguentando, ela procurou o pastor e abriu o coração com o pastor a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo dentro da mente dela, dentro do coração dela, todas as acusações que o inimigo estava trazendo para a mente dela, que o inimigo estava trazendo para o coração dela. E então o pastor disse: minha filha, o que importa é o que você é hoje, e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E pediu para aquela irmã abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo de número 43, versículo de número 25, e leu para ela esse texto que diz assim, Isaías 43, versículo 25: eu mesmo, diz o Senhor, sou que apago as suas transgressões, e por amor de mim, dos seus pecados não me lembro mais. E ele olhou nos olhos dela na autoridade do Espírito Santo e disse: se Deus esqueceu dos teus pecados, convém que você também se esqueça dele. E quando o diabo vir tentar lembrar você do que você foi no passado, diga para ele que Deus pegou os teus pecados e lançou para trás das costas dele no mar do esquecimento. E se Deus não lembra mais dos teus pecados, por que tu lembrar dele, minha irmã? E ela foi curada no seu espírito e recebeu aquela palavra de revelação, e com fé se levantou e viveu e tem vivido uma nova vida em Cristo Jesus. Muitas das vezes o diabo quer trazer para você pecados do passado, quer instigar o seu coração a voltar àquelas impurezas que um dia o inimigo lançou sobre sua vida. Mas, meu irmão, não permita que o inimigo, muitas pessoas, irmãos, quantas pessoas que nós conhecemos que tiveram uma experiência com Deus, vieram de uma vida de pecado, de prostituição, de adultério, de práticas homossexuais, lésbicas, de práticas dominadas por álcool, por drogas, pessoas que no passado viveram uma vida perturbada, uma vida de prostituição. Deus fez uma obra na sua vida e o inimigo as está atacando para ressuscitar aquele velho homem, aquela velha mulher, que aquela pessoa foi no passado, trazendo aquela página que já foi virada. Mas nesta noite, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tomemos posse da palavra de Deus.
2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus te deu uma nova vida. Não aceite que o inimigo queira voltar à velha vida, porque você é um novo homem, você é uma nova mulher. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. Limpa o seu coração diante de Deus. Há um caminho, irmãos, para aqueles que erraram. Pedro errou, negou Jesus naquela noite, e negou Jesus, meu irmão amado da alma dele, negou Jesus dizendo: não o conheço, não sei quem ele é. E quando ele negou pela terceira vez, a Bíblia diz que o galo cantou e Jesus olhou para Pedro, e foi um encontro de olhares, e a alma, o espírito de Pedro logo caiu em si. Pedro percebeu que ele havia negado o seu Salvador, mas ele saiu dali e chorou amargamente. Ele regou o coração dele com as lágrimas do arrependimento. O que está faltando é as pessoas regarem os seus corações com as lágrimas do arrependimento, para que os seus corações sejam limpos, purificados dos seus erros. E Pedro encontrou um lugar de misericórdia e se levantou no dia de Pentecoste como uma boca profética do Senhor, e foi um instrumento nas mãos de Deus. Por isso, nessa noite, meu irmão, limpe o seu coração. Limpe o seu coração diante do Senhor. Limpe o seu coração. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Corações estão entupidos de dúvidas, de falsas suspeitas. As pessoas estão cheias de pensamentos que não agradam a Deus. O inimigo tem trabalhado nesse campo, que é o coração de muitas pessoas, para semear sementes que não é de Deus. Mas a palavra nos diz, meus irmãos, minhas irmãs: limpai os vossos corações, segui a paz com todos. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem ela ninguém verá o Senhor. Então purifiquemos os nossos corações. A Bíblia é clara: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então limpe o seu coração, limpe o seu coração. Peça ao Senhor: me dê um coração, Senhor, disposto a te obedecer. Hoje pela manhã, no meu momento de oração, no meu lugar secreto, eu cantei um cântico ao Senhor do ministério diante do trono, e esse cântico diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, Senhor, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dar-me um novo coração, dar-me um coração igual ao teu, Senhor. Dar-me um coração igual ao teu, meu mestre, um coração disposto a te obedecer, cumprir todo o teu querer. Dar-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhá-lo com os teus olhos e perdoar com o teu perdão. Endireita os meus caminhos, ó Deus. Dar-me um coração igual ao teu. É isso que precisamos pedir, irmãos. Me dê, Senhor, um coração igual ao teu, um coração que me leve a perdoar o meu irmão, não com o meu perdão, porque eu não tenho perdão, mas com o teu perdão, e que eu olhe para o meu irmão não com os meus olhos, mas com os teus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Dar-me um coração, Senhor, disposto a te obedecer, a cumprir todo o teu querer, a fazer a tua vontade. É o que nós precisamos, irmãos, de um coração que se aproxime-se de Deus com sinceridade. E o escritor aos Hebreus é claro, irmãos, ele é claro, ele disse: cheguemos-nos diante de Deus com um coração verdadeiro, em plena certeza de fé, tendo o corpo, tendo o nosso coração, a nossa consciência lavada. É isso que o Pai chama eu e você nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, meu irmão, nessa noite, a entender que esta promessa é maravilhosa. O Senhor disse assim: feliz é os puros de coração, porque eles verão a Deus. Como está o seu coração nesta noite? Como está o seu coração? Meus irmãos, minhas irmãs, você que está nos acompanhando no culto online, como está o seu coração? Seu coração está com este propósito de se conservar limpo para a glória do Senhor? Como está o seu coração? Como está o nosso coração? O Senhor nos chama nesta noite
para nós nos atentarmos para a promessa dele. Ele diz: os puros de coração são felizes e eles verão a Deus. Esta promessa é a nossa esperança, irmãos. É a nossa esperança. É a nossa esperança. Nós temos conservado o nosso coração a cada dia no temor de Deus. Guarde o seu coração, irmão. Tome cuidado com as suas emoções. Eu já disse que o coração não é somente um órgão responsável pelo funcionamento do nosso corpo. Não, o coração aqui é apresentado em toda a amplitude da nossa estrutura emocional, da nossa estrutura mental e da nossa estrutura volitiva. O que é volitiva? Vontade. A minha vontade está no meu coração. A minha vontade. Quais têm sido as nossas vontades? Se a minha vontade é para o erro, então eu vou repreender minha vontade. Não, eu não aceito. Se a nossa vontade quer nos levar a algo que é contrário à vontade de Deus, não, eu vou purificar o meu coração diante do Senhor. Então, meus irmãos, a nossa vontade, as nossas decisões, nosso sentimento, muitas das vezes as pessoas, eu sei, irmãos, não é bom, e eu peço que você não machuque ninguém, que você não ofenda ninguém, porque isso não é bom. Mas se porventura, ao longo da sua caminhada, seja amanhã, durante esse mês, alguém vier te ofender, meu irmão, tome cuidado com a ofensa. Tem muita gente ofendida dentro da igreja, tem muita gente ofendida familiarmente, tem muita gente que não consegue mais estar em paz com pessoas à sua volta, não consegue mais até ter respeito por causa das ofensas, é mágoa no coração, e aí dá lugar, irmãos, à fofoca. Isso é um perigo, irmãos, a fofoca, e dá lugar porque anda ofendido, fica fofocando de um, fofocando de outro. Meu irmão, a Bíblia diz: não defame o teu irmão. É uma das características do cidadão do céu. Salmo de número 15, tem 11 características do cidadão do céu no Salmo de número 15, e uma das características do Salmo 15 é: não defame o teu próximo. Meu irmão, se fulano errou, se fulano fez, se fulano praticou, clame a misericórdia de Deus por ele. Se você puder, dá uma palavra que vai ajudar aquela pessoa a mudar de comportamento, faça isso. Mas defamação não é isso que agrada ao Senhor. Talvez você está angustiado, você está magoado com algo, alguma coisa, mas nessa noite, limpe o seu coração, não diante de mim, nem diante da sua família, é diante de Deus, é diante do Pai. Mantenha o seu coração para a glória de Deus limpo ao longo da sua caminhada, ao longo da sua trajetória. Conserve o seu coração, sua mente, seus pensamentos, suas emoções diante de Deus com o seu coração limpo, em nome de Jesus, porque a promessa é: os puros de coração verão a Deus. Você pode dizer um amém? Amém. Você pode dizer um glória a Deus? Vamos nos colocar de pé para nós orarmos ao Senhor neste momento. Feche os seus olhos nesse instante. Vamos falar com o Espírito Santo nessa noite. Pedir ao